Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade, aonde já estamos indo aí para o final desse seminário profético, aonde nós estamos estudando sobre profetas menores do Antigo Testamento. A aula de hoje é a lição de número 11. Ageu, um chamado para despertar da inércia. A introdução. Nessa lição veremos como Deus, por meio do profeta, repreende, desafia e anima seu povo. As palavras proféticas mostram uma estreita relação entre a obediência e a bênção de Deus. Vou estar falando sobre isso durante a aula. Antes de entrar no comentário da aula, quero mandar um grande abraço para Maria Aparecida. Ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que Deus abençoe você e sua família. Obrigado. Cláudia Almeida: a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. Mateus Ferreira: a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus te abençoe sempre. Continue apresentando lições maravilhosas para todos nós. Obrigado, irmão Mateus. Adriano Veiga de Lima: ele diz: a paz do Senhor, seja sempre firme. Forte abraço, muito obrigado, Adriano Veiga. Marcelo Norato: ele diz: a paz do Senhor, presbítero, parabéns pela sua aula, que Deus te abençoe grandemente, sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Obrigado a todos os internautas que têm compartilhado, dado o seu like e que têm aí nos ajudado a motivar, o professor. Gostaria de pedir a vocês que não deixassem de fazer seu comentário, dar o seu like, compartilhar, e aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, que se inscreva no meu canal. Nós estamos aí num tema muito importante, hoje estudando aí sobre o profeta Ageu. Diz assim, dentro do objetivo, vamos estar apresentando o cenário do profeta Ageu. Em que cenário Ageu se apresenta? Vou estar comentando nesse primeiro ponto sobre a reconstrução do templo. Deus sempre cumpre suas promessas, está mostrando para os nossos internautas que ainda que ela pareça que está demorando, mas Deus sempre vai cumprir, E nós precisamos preocupar aí, vou estar falando de priorizar a obra de Deus. Diz assim, o cenário do profeta Ageu. O nome Ageu significa festivo ou minha festa de gratidão. Então depois nós vamos estar vendo nesta aula, professores, professoras, internautas que me acompanham, que depois do exílio babilônico, Ageu foi a primeira voz profética a ser ouvida. Seu ministério foi bem curtinho. Ele foi contemporâneo de Zacarias, que Ageu e Zacarias motivaram o povo judeu a reconstruir o templo de Deus, obra que já estava em andamento há 15 anos. O 1.1 diz assim: conhecendo um pouco mais o profeta. Nada se sabe sobre o profeta Ageu ou seus antecedentes. Ageu, ele aparece e some da história. Aparece ali após o retorno do pessoal do exílio babilônico, e aí ali mesmo ele desaparece. Certamente ele tenha convivido na Babilônia. Alguns acham que ele nasceu na Babilônia, outros acham que ele também contemplou as maravilhas do primeiro templo construído por Salomão. Então, alguns acham que ele tenha nascido na Babilônia, e que foi um dos que retornou do cativeiro junto com Zorobabel, segundo o decreto de Ciro. Ageu, ele 16 anos depois da volta do primeiro grupo de judeus, que estava retornando aí para Jerusalém, após ter sido exilado, ser libertado por Ciro,
aí ele começa a profetizar. O 1.2 diz assim: a mensagem do profeta. A profecia de Ageu é uma exortação a começar sem demorar a reconstrução do templo, pois não poderia continuar em ruínas por muito tempo, mas deveria ser restaurado para a glória de Deus. Professores e professoras, veja como Deus age e veja como é o ser humano. Quando nós estudamos na lição passada sobre o profeta Sofonias, nós vemos que ele está alertando: ó, vocês se convertam, senão vocês vão ser, Jerusalém vai ser invadida. E agora o povo já passaram 70 anos na Babilônia, vê que a Bíblia dá uma sequência. E Ageu agora está falando das pessoas que estão aí priorizando suas casas, suas moradias, e estão esquecendo da casa de Deus. Então a ordem para reconstruir o templo vinha de Deus, falando através da boca do profeta Ageu. Ele dizia: subia o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. Então aí Deus está mostrando a cerca, a perda das colheitas, né? A pobreza, que seria indicativo da ira divina. Deus não estava gostando da maneira que ele estava se procedendo. Havia pagado um preço alto, passado como escravo na Babilônia, longe da sua terra, e agora eles se esqueciam da reconstrução da casa de Deus, que Neemias, lembra que Neemias recebeu uma carta e veio para primeiro reparar os muros de Jerusalém, e depois vem aí a construção do grande templo. Então Deus está mostrando: ó, você está colhendo, você está plantando, mas não está colhendo. Você está tendo problema, por quê? Porque vocês deixaram a prioridade. Vocês, em vez de preocupar com a casa do Senhor, que era onde os judeus se fortificavam ali, unidos, eles estavam preocupando em organizar suas casas. E Deus está dizendo: olha, você não está tendo, mas se vocês me buscarem em primeiro lugar, eu vou abençoar vocês. Vou trazer aí uma rápida aí perante salvação, né, ao povo. Mas é assim, muitas vezes, professores e professoras, nós estamos mais ligados com as prioridades nossas. Vê a nossa escola dominical. Em muitas cidades, a frequência é muito pequena, porque existem outras prioridades. O 1.3 diz assim: convocação à reconstrução do templo. A reconstrução do templo teve o seu início assim que os primeiros deportados para a Babilônia começaram a chegar em Jerusalém. Vocês sabem que ele foi levado, depois ele foi trazido de volta para Jerusalém, aí em 3 etapas. Então os judeus, eles esperavam o momento certo para reconstruir o templo. Eles diziam que ainda não era o momento. Não sei se ele estava vendo a profecia de Daniel, que talvez ali não tinha fechado os 70 anos, ele diz: o tempo não é agora. Então, o alicerce, né, aqui do templo, que em 536 tinha sido recomeçado ali, tinha sido reparado, né, preparado, mas houve a forte oposição, a obra retardou em muito na sua edificação, o que veio acontecer 16 anos depois. Veja, professores, professoras, liderança que me acompanha, veja que mesmo na obra de Deus existem aqueles que conseguem atrapalhar. O desejo de Deus era que o povo reconstruísse o templo, mas lá apareceu Sambalate, apareceu Tobias, e apareceu ali os samaritanos, que dizia que queria ajudar, mas queria só atrapalhar. Até mandou uma carta para o rei, né, dizendo contra aquele movimento. E aí, tanto é que a obra paralisou aí por cerca de 16 anos. Aí o novo rei, né, o Dário, já não é mais o Ciro, o rei Dário, ele tinha boa vontade para com os judeus. E aí, sob a pregação de Ageu e Zacarias, a obra foi reiniciada dentro de 24 dias. E a obra do templo acabada em 4 anos. Foi um trabalho tremendo.
mas o povo ouviu aí a mensagem de Ageu. Vamos para o segundo ponto. Dentro do objetivo, eu vou estar destacando a necessidade do arrependimento. O povo deveria construir a casa de Deus, mas eles estavam dando prioridade à casa deles. Eu vou estar falando sobre isso. Devemos se preocupar primeiro com o reino de Deus, vou falar sobre isso, né? E porque se nós se preocupar primeiro com o reino de Deus, vou estar mostrando que Deus transforma a escassez, né? Aquilo que está, parece que sendo amaldiçoado, tudo em bênção, transforma a escassez em fartura. Então o relacionamento com Deus deve ser prioridade de todo cristão, pois ele é o combustível que mantém acesa a chama da esperança em tempos difíceis. Eu vou estar fazendo esses comentários. O 2 diz assim, a necessidade de arrependimento. Ageu pontuou em sua mensagem que o povo deveria construir a casa de Deus e, embora eles estivessem desanimados, o Senhor os encorajou através do profeta, dizendo que se agradaria do templo e nele seria glorificado. Pois o Senhor busca mais a fidelidade do seu povo do que o sucesso conquistado. Então as pessoas estavam pensando no seu sucesso, naquilo que eles estavam conquistando. Mas Deus queria aí que o povo fosse mais fiéis. Nós muitas vezes, professores e professoras, às vezes nós deixamos a desejar. O 2:1 ele diz assim, o povo obedece à ordem de Deus. O recomeço da obra foi por volta de 3 semanas após a ordem de Deus. Quer dizer, rapidinho, né? Por volta aí de 24 dias eles recomeçaram a obra. Então aquele povo que havia voltado do cativeiro, né, que estava ali no cativeiro da Babilônia, era um povo diferente daquele que havia morado ali antes da destruição de Jerusalém. Porque eles passaram 70 anos é uma vida. E a maior parte dos judeus que foram exilados morreram lá. Muitos deles nasceram lá no reino babilônico. Então aí, diante de muitas experiências amargas em terra estrangeira, eles estavam preocupados em garantir primeiro o sustento, deixando a construção da casa do Senhor para depois. Vamos primeiro cuidar de nós, depois nós cuidamos da casa do Senhor. Mas era obrigação do povo a estar reedificando, porque era a vontade de Deus. Deus queria abençoar eles, né? Eles estavam tendo problema na colheita seca, os frutos não estavam, a terra não estava produzindo, porque eles deixaram Deus para segundo plano. E Deus nunca quer, não quer e não pode estar em segundo plano em nossas vidas. O 2.2 diz assim, o novo templo. Depois que o povo foi exortado a considerar os seus caminhos e a construir o templo de Deus, o Senhor assegurou que se agradaria dele e nele seria glorificado. Eu li lá, Deus está dizendo através do seu porta-voz Ageu, né? Ó, vocês construam aí, né? Construam um templo que eu asseguro vocês que Deus se agrada disso e vocês vão ser abençoados. Pois o templo significava a presença de Deus entre o povo de Israel. Era lá, era a presença. Começou com o tabernáculo, depois o grande templo construído por Salomão. E aí que veio Nabucodonosor e destruiu. Então no período de 27 dias, o alicerce que tinha sido iniciado, né, da primeira restauração, foi desobstruído e começou a aparecer os primeiros contorno e as configurações gerais do edifício. Quer dizer, o povo voltou, vamos construir sim, vamos obedecer. Então o templo significava a presença de Deus entre o povo de Israel. É o que eu estou falando. Mas na simplicidade que estava sendo desenvolvida esse segundo templo para o povo que tinha visto um suntuoso templo feito por Salomão, então comparada a essa majestosa obra de Salomão, trouxe tristeza aos idosos, principalmente aos idosos que tinham presenciado a grandeza do primeiro templo. As pessoas que estavam ali com 90 anos, né, próximo dos 100 anos, ficou um pouco triste de ver a maneira que o templo estava sendo construído. Mas Deus, depois lá na frente, nós vamos ver que Deus vai dizer
que o templo, né, a glória, quer dizer, já referindo também a Jesus Cristo, da segunda casa vai ser bem maior do que a primeira. O 2.3 diz assim: Deus promete abençoar o povo. Então a história do povo era de escassez, mas seu futuro seria de bênção. Nós estamos vendo, professores e professoras, que quando nós investimos na obra de Deus, nós somos abençoados. Porque Deus tem prazer de abençoar, mas quando nós investimos com coração, com amor, sem estar desejando nada em troca, aí Deus faz com que nós sejamos abençoados. Então o povo atentou para as palavras de Ageu, né? Quer dizer, obedeceram, isso é importante. E aí eles começaram a obra do templo, aí obedecendo aí a ordem que Deus havia dado através do profeta Ageu. Nós precisamos estar atentos para que nós possamos ouvir os nossos ministros, aqueles que nos ensinam, as orientações deles, né? Voltada para a obra de Deus. O cristão vai ver que está voltada para a obra de Deus, e aí nós vamos ver que Deus vai abençoar e nós precisamos obedecer. Às vezes eu mesmo não gosto quando o pastor, aquele está dizendo, pega a leonota, pega o peixe, pega não sei, pega a onça, pega isso, aquilo. Eu não gosto. Agora quando o pastor está pedindo a contribuição, irmãos, nós precisamos para isso, para aquilo, nós temos que entender, a obra de Deus é desta forma. O pastor está pedindo, se você ajudar, o líder está pedindo para aquela coisa que é justo, construir, investir em algo, em departamentos. Então é interessante que você contribua, porque você vai ser abençoado. Deus vai fazer você prosperar. Então por isso, cuidado. As pessoas, por exemplo, quando vão para a igreja, não gosto de levar na igreja porque não gosto de ver nem tirar oferta. Porque vai tirar oferta aí, aquela pessoa que não é crente, diz que o pastor só pensa em dinheiro. Deus estava castigando o povo, professores e professoras. Passa isso para os seus alunos. Não é induzi-los a ser motivado na emoção para contribuir com a obra emocionalmente. Mas motivá-los a fazer o trabalho para Deus. E Deus disse, olha, você está tendo problema, vocês não estão colhendo, né? Nós vamos ver na lição que ele fala em salário em saco furado, porque vocês fecharam uma mão. E o que acontece agora? O povo começa a construir. E aí, o Senhor, diante de tudo isso, ele convidou que os judeus que voltaram do exílio observassem com cuidado o que aconteceria nos meses seguintes, porque sua palavra se cumpriria, dando bênçãos que tanto desejava e precisava em seus campos, com sinal de renovo e graça. Deus tem prazer, professores, professoras, internautas, liderança, que Deus tem prazer em abençoar o cristão que contribui com a obra de Deus por não é emoção, mas motivado porque quer ver a obra em crescimento. Deus abençoa. A igreja que, por exemplo, que sustenta um missionário para levar boas novas, essa igreja tem um diferencial. Por quê? Porque Deus se alegra, Deus aprova essas coisas. E Deus disse, olha, vocês vão observar o que vai acontecer com a lavoura de vocês, com os campos que vocês estão plantando. Vocês vão ver bênção, vocês vão ver renovo, vocês vão ver chuva. Então Deus quer abençoar. Ponto 3, dentro do objetivo, nós vamos extrair lições do livro de Ageu para os nossos dias. É isso que vamos estar trazendo. Então, oposição do inimigo na reconstrução. Já dei algumas pinceladas, mas vou estar falando sobre isso. Então, vou falar sobre focado em seus projetos e não na prioridade, nem nos meus. Focados nos seus projetos e não na prioridade, que era prioridade as coisas que Deus está querendo, a reconstrução do templo. Vou falar de encorajamento. Vamos falar também sobre o que eu disse agora há pouco, a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro templo, construído por Salomão. Vou estar dando umas pinceladas nesse final aqui. Então o ponto 3 diz assim, Ageu para hoje.
Ageu encontrou um povo desanimado para a reconstrução de uma obra que já havia começado a ser feita há alguns anos após a volta do exílio babilônico. Nós vemos professores e professoras que quando Ciro ordenou que as pessoas voltassem para a sua terra, quem quisesse ficar, ficava. Olha, os judeus, segundo alguns historiadores, quando eles foram levados para o cativeiro, cerca de 2 milhões, só tinha deixado ali os pobres, os necessitados. E se eu ouvi um comentador dizendo sobre isso, eu não pesquisei sobre acerca da quantidade de pessoas que foi. Por isso que eu estou dando um tiro aqui meio no escuro. Então, professor, por gentileza, dá uma pesquisada. Mas sei que foi muita gente que foi levada. E agora, na primeira leva, voltou só 50 mil. E aqui em Israel, em Judá, estava vivendo só o povo pobre, né? Que foi o que Nabucodonosor deixou lá. E agora Samaria, ele já tinha sofrido com a invasão do Reino do Norte pelos assírios, né? Que tinha levado todo mundo e tinha feito uma mistura de gente ali em Samaria. Até uma coisa complicada. Eu não sei se na próxima aula nós vamos estar vendo sobre isso, que eu não estudei sobre a próxima aula, mas em que teve o descasamento para tirar aquela mistura. Quer dizer, não foi fácil, mulheres chorando, os filhos chorando, né? Mas agora o povo estava desanimado para a reconstrução de uma obra que já havia sido começada, né? E ele estava aí, tinha acabado de chegar, estava preparando suas casas, mas Deus queria prioridade. Primeiro, a casa do Senhor. Então, o povo se intimidou com a oposição dos inimigos, principalmente dos samaritanos. Então, a obra do templo, ela precisava ser concluída, mas além de desanimados, intimidados pelos samaritanos, e sem recurso, o povo estava com suas prioridades focadas em suas vidas particulares. Nós fazemos muito isso. Nós vemos que nós, muitas vezes, estamos abandonando a igreja, nós estamos focados naquilo que é importante para nós e esquecemos de investir no reino de Deus, que vai guardar tesouro para a eternidade. Jesus falou sobre isso. Não ajunteis tesouro na terra, né? Onde há ferrugem, né? Onde o ladrão rouba, né? E a traça, a ferrugem consome. Mas ajuntai tesouro no céu. Então, quando nós priorizamos o céu, nós estamos ajuntando tesouro no céu. Então o povo ali, essas pessoas que há pouco, recentemente, aí, há 20 anos, 30 anos, tinham chegado do exílio, estava preocupado em reerguer suas casas enquanto a casa do Senhor estava abandonada. Eles chegaram ali também, vendo aquela situação terrível, aquele deserto. Você imagina, foi tirada quase toda a população dali. E eles chegaram, acharam seu país um deserto. O 3.1 diz assim: prioridades erradas. O cenário era do abandono da casa do Senhor, enquanto os mais ricos construíam suas casas. E sempre é assim. Talvez os mais pobres são quem mais ajuda na igreja. Talvez aquela viúva que tem sua aposentadoria, aquela pessoa que recebe sua aposentadoria, são os que mais ajudam na igreja. Eu não estou dizendo que as pessoas que têm mais deixam de ajudar. Eu estou dizendo que são menos pessoas as que têm mais que se preocupam com a obra de Deus. E aí, o que eles fazem? São prioridades erradas. Professores e professoras, nós temos que alertar os nossos alunos, talvez estão tendo prioridades erradas. O templo era o centro religioso da vida do povo. Então o templo significava a presença de Deus entre o povo de Israel. Quando fizeram o tabernáculo lá, tinha o Santo dos Santos, ali tinha a presença de Deus, só o sacerdote podia entrar lá. E veja, por exemplo, que coisa bem desenhada, bem trabalhada, bem planejada por Deus, o tabernáculo. Depois vem Salomão, Davi até queria construir, mas tu não vai construir, teu filho vai construir. Vem Salomão e constrói esse templo de Deus, que a presença de Deus estava ali. Então Deus queria que fosse investido primeiro no templo, aonde ele significava ali,
e aonde era a presença de Deus mesmo entre o povo de Israel. Então não devemos confundir a prioridade do reino com a negligência humana. Então às vezes nós negligenciamos. O 3.2 diz assim: a importância do encorajamento mútuo. Quando Ageu se depara com o desânimo do povo, ele exerce um papel muito importante: encorajamento. Professores, professoras, liderança. Nós precisamos desempenhar esse papel de encorajar. Não dizer, você não vai conseguir. Não, nós precisamos motivar, encorajar as pessoas a ir à frente na obra de Deus. E aí, Deus diz o seguinte: ser forte, esforce-te. Então foi a ordem que o outro Josué tinha ouvido. Josué, quando eles saíram lá do Egito, e quando Josué pegou o lugar de Moisés ali, foi separado para suceder Moisés, o Senhor disse para eles: esforce-te, tem bom ânimo. Então veio por esse outro Josué aqui, disse: esforça-te. Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, que nós tínhamos Josué também, que era filho do Josadaque, sumo sacerdote. Aí diz assim: esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo para nós: se esforça, que eu sou com vocês. Eu tenho a bênção para vocês. Nós queremos receber bênção, mas não nos esforçamos. Nós nos lembramos do Senhor quando estamos doentes, quando estamos com problema. Mas na hora que nós estamos com todo o vigor que podia investir na obra do Senhor, nós não investimos. E aí quando o problema vem, a ventania vem, a tempestade vem, aí nós dizemos: Senhor, se tu me der vitória, eu vou fazer isso. Porque não fez antes. Será que você faz mesmo? O Senhor sabe. E aí por isso talvez você nem receba a grande bênção que você está procurando. Então ele falou a respeito da glória do segundo templo. Ainda que mais singela em sua construção, seria maior do que a do primeiro templo, construído por Salomão. Está falando da glória, porque Davi já deixou muitos donativos para ser construído o templo do Senhor, e Davi partiu. Mas deixou, durante a vida, ele deixou já muitos donativos. Foi uma riqueza tremenda. Aqui, o povo tinha acabado de voltar do exílio, pobre. Então a construção era mais simples. Só que o Senhor falou da glória, a glória do segundo templo. Não está falando da beleza, está falando da glória, a glória do segundo templo. Mesmo. Espera aí também, que nós vamos ver que quando ele fala a glória do segundo templo também, se refere a Jesus Cristo, né? Então, o 3.3 diz assim: promessas valiosas de Deus. Deus fez uma promessa a Zorobabel, dizendo que o faria como um anel de selar. O anel de selo continha o nome do rei, e era isso que validava o documento daquela época. Então, o anel de selar, né, ele representava a autoridade do rei. Então, Zorobabel, governador de Judá e descendente de Davi, seria o anel de selar de Deus, seu representante oficial na terra, remetendo para o Messias que haveria de vir. Conclusão: o profeta Ageu usa a história para celebrar a glória suprema do templo messiânico definitivo que ainda estava por vir, e incentiva as pessoas com a promessa de paz, prosperidade, governo divino e bênçãos ainda maiores durante o milênio. Então Ageu aí ele faz com que a sua profecia se estenda à vinda de Jesus e o milênio, o tempo de paz. Então ficamos focados apenas nas bênçãos materiais, aí perdemos de dar visão das grandes coisas que estão preparadas para nós. Então a nossa limitação não nos deixa enxergar a grandeza dessas bênçãos que há de vir, mas que nós, professores e professoras, possamos, pelos olhos da fé, avançar, dar prioridade às coisas de Deus e ver as bênçãos que estão reservadas para aqueles que se dedicarem na obra do Senhor.
Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E até na próxima aula, na paz do Senhor. Amém.